No dia 1º de fevereiro tem eleição para a presidência da Câmara e do Senado e diante de toda a repercussão das manifestações violentas no Distrito Federal, que também atingiu o Congresso, vamos saber como está a preparação para esse importante pleito. Quem volta com a gente, Berenice Leite. Berenice, o governo aí tenta reeleger Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, mas a eleição é secreta nas duas casas, né? Exatamente, Cláudia. A eleição é secreta e faltam aí pouco mais de 20 dias para isso acontecer. Já a partir do dia 1º de fevereiro, a gente vai saber se Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, permanecerá como presidente da casa e Rodrigo Pacheco também é candidato aí à reeleição, digamos assim, para se manter como presidente do Senado. Para Lira, a situação já é um pouco mais tranquila, até porque ainda mesmo no ano passado, o deputado Arthur Lira já fez uma sinalização, se afastando um pouco mais aí dos apoiadores, inclusive, né, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que teve uma ampla articulação, principalmente para aprovar aquela proposta de emenda à Constituição que garantia os recursos, né, os recursos do orçamento secreto. Então, ele ali naquele momento, já um pouco antes aí de terminar o mandato no ano passado, né, o início do recesso parlamentar, Arthur Lira já aproximou um pouco mais do governo de Lula, que já prometeu aí, o PT já promete que vai apoiar sim a sua reeleição. Mas tem um outro porém, o Congresso agora está mais conservador, tanto na Câmara como no Senado, e a eleição, como vocês bem lembraram, é secreta. Agora, qual que é o cenário no Senado Federal? No Senado Federal, nós temos Rodrigo Pacheco, né, que sempre se mostrou um pouco mais afastado da ala do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais próximo não só aí da oposição, como também das decisões do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes interferia no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele tem um concorrente forte, né? O PL já anunciou que o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai ser candidato para ser presidente da casa, né? Presidente do Senado Federal. E ele tem uma articulação muito boa ali dentro, sem contar que vários ministros do governo de Bolsonaro foram eleitos senadores, né? Temos, por exemplo, a ministra Tereza Cristina, que ficava na pasta da Agricultura, dentre outros que agora vão participar dessa eleição. Então, há sim uma expectativa de que possa mudar o presidente do Senado, quem sabe então Rogério Marinho, que é apoiador, né, que aliás está no mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e que promete aí fazer uma diferença, né, não só na questão de aprovar pedidos de impeachment. A gente sabe que existem vários pedidos de impeachment contra ministros do STF, então mudando a cara ali dentro do Senado, principalmente porque essa é uma decisão que cabe ao presidente do Senado, pode ser sim que isso faça diferença na hora dos senadores escolherem quem vai presidir essa casa. Volto com você. Agora, Berenice, aí tratando da base aliada do governo Lula na Câmara, ontem os deputados do Cidadania tomaram uma decisão polêmica, né, Berenice? Qual foi essa decisão? Conta pra gente. É uma decisão polêmica e que pode fazer a diferença nessas duas eleições, tanto na presidência da Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Que decisão foi essa, né? A bancada do Cidadania na Câmara decidiu ficar fora da base de Lula. Então aí já são votos a menos, né? A gente não sabe ou se cada um vai votar sem a orientação do partido. Eles divergem, inclusive, do Diretório Nacional e afirmam que apoiarão medidas boas para o povo, sem deixar de fazer críticas à atual gestão, que é do presidente Lula. Essa decisão foi tomada baseada no programa proposto pelo Estatuto do Partido, que diverge muito do Partido Trabalhista. Os deputados dizem defender a sustentabilidade em toda a sua compreensão, como também a responsabilidade fiscal e as reformas modernizadoras do nosso país. E essa palavra aí, a responsabilidade
responsabilidade fiscal, naturalmente a gente já pensa. E o teto de gastos, né? A gente já viu aí um orçamento em 2023 com um furo no teto de gastos e temos como essa responsabilidade o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que vai sim cuidar dessa parte fiscal. Mas algumas decisões, essas últimas decisões pelo furo do teto de gastos, pode ser que já tenha impactado, inclusive, no posicionamento do Cidadania lá na Câmara dos Deputados. Cláudia. Obrigada, Berenice, pelas suas informações. E a gente já chama o Coronel Tadeu também. Coronel, dia 1º de fevereiro, eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Agora, nesse mandato mais à direita, né, pelo menos ali no Congresso. O que a gente deve esperar sobre essa eleição? Quem deve ser o presidente das duas casas? Olha, Cláudia, a Berenice mostrou aí uma fotografia do que vai ser o dia 1º de janeiro, que bate muito com aquilo que eu estou percebendo que vai acontecer mesmo. Arthur Lira deve ter vida fácil na sua reeleição, até porque não deve ter nenhum outro candidato que vai se apresentar para concorrer. E mesmo que surja algum candidato, como pode acontecer, dificilmente ele terá condições, faltando 20 dias para a eleição do presidente da Câmara dos Deputados, para poder concorrer em plena igualdade com Arthur Lira. Ele fez um bom mandato nesses últimos 2 anos e, apesar de ter perdido o orçamento secreto, ele conseguiu construir uma ponte com todos os partidos, em especial com os partidos de esquerda. PT, PCdoB, Rede, e PDT e PSOL. E isso vai lhe garantir, no mínimo, uns 140 votos a mais. É claro que esses partidos estão agora, nesse momento, brigando pelo segundo escalão, que é extremamente importante, da Câmara dos Deputados. E esse segundo escalão significa a presença nas comissões especiais, nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados. São 25 comissões e os partidos querem a presidência dessas comissões. A mais importante, a Comissão de Constituição e Justiça, é alvo de cobiça por parte dos trabalhadores. Eu acredito ser muito difícil, porque normalmente cabe à maior bancada, que a partir de 1º de fevereiro será do PL, ou do maior bloco, onde o PL deverá estar inserido. O bloco ele é formado pela junção de vários partidos para se fazer essa escolha. Agora, atravessando o salão, do salão verde para o salão azul, no Senado Federal, aí sim vamos ter uma disputa entre 2 senadores, o Rodrigo Pacheco e o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A briga ela pode ficar muito acirrada. Eu digo pode porque, nesse momento, o Rogério Marinho está fazendo as suas andanças, conversando com vários senadores e conta a favor dele a eleição de vários senadores no Brasil inteiro que foram eleitos pelo presidente Bolsonaro. Isso pode ser determinante nessa eleição. É claro que hoje o Rodrigo Pacheco ele tem a sua corrida à reeleição muito à frente do Rogério Marinho. Ele tem aí os seus 41 votos aí seguramente quase que garantidos. É claro que a eleição sendo secreta, isso pode fazer com que um ou outro vire o seu voto sem ele ter o controle disso. Mas eu acredito que, nesse momento, o Rogério Marinho está um pouco à frente, o senador Rodrigo Pacheco, ele está um pouco à frente do Rogério Marinho, que foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte agora em 2022. Valeu, Coronel. A gente já volta a conversar agora.